Bendita rádio. Bendita Segunda Segunda menos ordinária. Bendita rádio. Segunda menos ordinária. Benditas coisas que eu não sei, os lugares onde não fui, os gostos. Oi, eu sou a Bendita Carol. Eu sou a Bendita Luane. Eu sou a Bendita Rosana. O tema de hoje, da Segunda Menos Ordinária, é censura no mundo das artes. O que motivou a gente a tratar desse tema hoje no programa foi a recente censura que teve a exposição em Porto Alegre, a Quer Museu, e a proibição dessa mesma exposição no Rio de Janeiro. Outro fato também marcante foi a performance no Museu de Arte Moderna, aqui em São Paulo, e a recente exposição História da Sexualidade no MASP. Quer dizer, esse assunto está fervilhando, é um tema que não é que acontece só no Brasil, é um tema que está acontecendo aí no panorama mundial e que não é recente na história do mundo. Ele vem acontecendo desde os gregos, se a gente quiser ir lá atrás. E vamos discutir hoje com as benditas. A gente até estava pensando, né? Será que a gente fala de um assunto polêmico como esse? Mas nós, até como vocês já sabem, a gente se conheceu num curso de gestão cultural. Então, nesse curso a gente aprendeu, a gente se deparou com vários tipos de linguagens artísticas, várias questões culturais. E claro, a censura, ela não é a gente não pode fugir desse tipo de assunto. E aí também motivado por tudo isso que anda acontecendo, a gente, hoje em dia, né, essa questão da censura, ela acabou virando pauta de discussão, até por motivos que a gente sabe, né, acabou sendo uma cortina de fumaça para o que está de fato acontecendo no país. Então a gente tirou os olhos para algumas discussões importantes que estão acontecendo no nosso país para falar de arte. Só que não é exatamente falar de arte, né? A gente está discutindo, quando a gente fala de censura às artes, a gente esbarra em outros assuntos, né? Porque a gente você começa a pensar, mas quem é que está censurando? Por que está censurando? Então é isso que a gente vai tentar discutir um pouco aqui hoje, né? Antes de começar, vamos fazer um brinde. Pois é. Estamos aqui tomando nosso vinhozinho. Aos amores. Segunda Menos Ordinária. Porque o assunto é pesado, né, gente? É um assunto pesado. A gente até falou, vamos fazer um tema pesado assim? Vamos fazer um tema pesado assim, porque eu acho que é legal a gente se posicionar. A gente estava lendo um texto para fazer isso. A gente viu que era um texto de um blog que chama Ideia Fixa. Uma moça que escreveu, que é a... Poxa vida, agora eu vou ter que lembrar quem é o nome da menina, mas é a Damares D'Angelo. E ela escreveu no blog Ideia Fixa, ou é blog ou é site, não sei muito bem, contando a história da censura. Ela faz um panoramazinho, um texto bem informal, bem acessível. Ela faz um panorama desde a do Michelangelo, assim. Então, um negócio, como a Rô falou, já começou faz tempo, né? A Capela Sistina foi censurada. Na época o padre falou, nossa, tem mais gente nua aqui do que num bordel, né? O negócio é pesado. Aí depois aquele quadro do Manet, que é como é que é o nome dela? Deixa eu ver aqui. É um quadro que, aliás, eu adoro, né? Que é a Olympia, justamente, que é um quadro em que ela tá nua, uma mulher nua, né? A Olympia tá nua, tem uma mulher negra do lado dela com umas flores e ela tá olhando fixamente para o público. Esse quadro na época foi censurado porque ela olhava para o público. A gente pode colocar como referência. Eu não sei se a gente colocar imagem, se a gente não vai ser censurado. Então, aí é que tá. Justamente, eu ia falar do Courbet, que foi um ano depois do que o Manet, né? Que o Manet foi 1865, se não me engano. Algo assim. O Courbet, que fez... 1865. O Courbet, que fez aquele quadro, não sei se vocês conhecem, A Origem do Mundo, que é uma mulher de perna aberta, uma vulva
aliás, muito linda. Conhecidíssimo, linda. Conhecidíssimo, uma bela de uma vagina, para não dizer outra coisa. Toda peluda, toda bonita. É muito bonito, porque ele é muito realista, ao mesmo tempo chama a origem do mundo, né, gente? Então, assim, todos saímos de lá, né? Todos saímos do mesmo lugar. E aí foi censurado também no ano seguinte, e foi censurado até 1995. Ele não tinha sido exibido até... Eu fiquei super chocada, gente, com isso. Não sei se vocês acham, mas assim, eu acho o fim da picada. E até hoje, se a gente puser a origem do mundo no Facebook... Isso é uma outra... A gente aqui vai falar principalmente de instituições culturais, mas também de instituições que não são necessariamente culturais, mas que retratam, que expõem obras de arte, não só obras de arte no sentido de pintura, mas também no teatro, também em música, né? A gente acabou nem falando antes disso da coisa de um monte de música que foi censurada durante a ditadura militar, um monte de coisa que foi censurada. Peças de teatro. O Rei da Vela. Filmes. O Rei da Vela, que voltou agora. Exatamente, tá em cartaz no Sesc Pinheiros. Hoje é um dia que o Teatro Oficina sofreu mais um golpe. E aí é muita coincidência e é triste ao mesmo tempo, né? Que a gente, em 2017, esteja falando de censura do mesmo modo que talvez a gente falasse há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, há 200 anos atrás. Então parece que sempre volta, né? A censura nas artes, cada vez que você tem um avanço da humanidade, parece, de pensamento, de evolução, sempre vem um corte, né? Um corte da censura. E aí, por isso que a gente também... a gente ficou pensando, né? Quem são os censores de hoje em dia? Será que os censores de hoje em dia são os mesmos censores do passado? O que vocês acham, assim? Fala, Rô, você que é a historiadora. Eu acho, como historiadora, já que você tocou no assunto, não, mas eu sempre procurei, assim, entender, e acho que essa formação em história me trouxe isso, que são permanências e transformações na história. Tem algo que desde priscas eras permanece na história. Então falar sobre sexualidade, os gregos já falavam de sexualidade, homossexualismo. Então eu acho que existem permanências na história, mas existem transformações. Então eu acho que essa censura na arte sempre teve, tem vários exemplos, aí a Lu citou muito bem alguns, mas eu acho que a transformação que acontece no momento é que tem um recrudescimento disso. Eu acho que tem aí... Palavras difíceis. Eu acho que tem... que nem diz um amigo meu, o bagulho tá sinistro. Agora eu entendi. Eu acho que o bagulho tá sinistro, porque eu acho que junta uma coisa de religião, acho que junta uma coisa política e essa moral, que é um micropoder que já está introjetado nas pessoas, no público, em geral, que carrega isso. Acho que até a Lu pode falar um pouco da entrevista da Lilian Schwartz, quando ela... Você pode falar que você disse, aquele final da entrevista dela, quando ela está explicando o que aconteceu com a exposição do... na verdade... primeiro dá até o contexto, assim, a gente está falando da exposição do MASP, que abriu recentemente. MASP em São Paulo, porque talvez a gente tenha benditos ouvintes no Brasil e no mundo. Porque tá bombando, né? Vocês estão ligados que tá bombando. O MASP, para quem não conhece, é o Museu de Arte de São Paulo, ele tá na Avenida Paulista, ele é um símbolo arquitetônico da cidade, foi projetado por uma mulher, Lina Bobardi, que tem várias obras na cidade de São Paulo. Sesc Pompeia. Então, além de ser antes de ser um museu, né, assim, de ser a instituição que é também essa parte arquitetônica. Enfim, o MASP já está fazendo, já estava preparando essa exposição já fazia 2 anos, né? Para quem conhece... Até para quem não conhece o contexto museológico, você não faz uma exposição do dia para a noite. Às vezes até pode fazer, mas é muito mais difícil. Você tem todo um pensamento curatorial sobre isso. Então,
há 2 anos eles vêm preparando essa exposição que chama A História da Sexualidade. E aí tem vários quadros, várias obras de arte que falam exatamente sobre isso, sobre a sexualidade. E aí, por conta desse momento político que a gente está vivendo, parte da exposição foi censurada, e ela foi censurada previamente, né? O próprio museu decidiu por... a Lu vai contar, eles tinham 2 opções, ou tiravam algumas obras, ou a classificação era de 18 anos. Então... Na verdade, uma das curadoras da exposição, que é a Lilian Schwartz, né? Eu vi uma entrevista dela contando que eles foram pressionados pelo juizado de menores e eles tinham a opção de tirar algumas obras ou de censurar pela faixa etária. Então, é uma censura de 18 anos. Porque eles foram criticados também pelos artistas de censurarem. Então, ela estava explicando que foi uma escolha artística e política. O que ela fala? Ela fala que eles estão trabalhando nisso há 2 anos. O fato de aquelas obras estarem ali são obras que fazem um sentido, que tem um sentido dentro do contexto da exposição. E que ela prefere que as pessoas, em vez de verem uma coisa incompleta, um trabalho incompleto. Isso, e que também possam ir até lá e elas julgarem por elas mesmas. Então, se houver censura... Então, o que eles fizeram? Eles, em vez de tirar as obras, em vez de tirarem as obras, eles optaram por colocar a censura. Isso nunca aconteceu no MASP, tá, gente? É uma coisa super, assim, chocante também por nunca ter acontecido. Até para o pessoal entender, né, o que é essa coisa de... no Brasil já não existe mais essa questão de você proibir pela idade. Isso, há algum tempo atrás, isso existia. Então, por exemplo, tinha aquela história, o filme, a classificação etária é de 16 anos. Então, meu filho tem 15 anos, eu quero levar. Não podia. Por pressão de um monte de pais, na verdade, que queriam escolher o que escolher, como que não é o governo, não é um órgão, que é, no caso, o Ministério da Justiça, que faz a classificação. Não é o Ministério da Justiça que tem que falar o que meu filho pode ver ou não. Então, acabaram mudando isso. Então, hoje, o que existe é uma classificação indicativa. Olha, a gente indica que isso aqui é censura. Então, mas no caso do MASP, não foi isso que aconteceu. Só para as pessoas entenderem. Então, a classificação indicativa é de 16 anos. Não, uma pessoa de menos de 18 não pode entrar. Sim, mas... É o que eu tô te explicando, a classificação indicativa, por exemplo, ela é 16, mas você tá lá com o responsável, meu filho tem 12 anos, eu quero levar, como foi o caso do da MAN, performance, que a criança de 5 anos, só para contextualizar, isso. Tinha uma performance que o homem era ficava abertura nu. Da era a abertura da exposição, que era uma performance. O homem ficava nu. Era uma criança, sala fechada. Uma sala fechada, e as pessoas estavam assistindo, e tinha uma criança com a sua mãe acompanhada. Exato. E ela segura no pé do homem nu. A menina tem 5 anos. 5 anos. Não, peraí. Do jeito que tá falando, mas que fazia parte da performance. Não, era do público. Ela tava lá com a mãe público. Assistindo com outras pessoas. E a performance é baseada numa obra da Lígia Clark. Que era o... Como é o nome da obra? Bichos. É Labette, né? Labette. Mas acho que em português é Bichos. E é uma obra de que tem uns 20 anos. É uma obra que é um clássico, é uma escultura, né? É uma escultura. É uma instalação, né? E eles estavam fazendo uma performance inspirada de dança, como se fosse de dança, para as pessoas entenderem. Baseado nisso. Na verdade, assim, a questão... Nessa daí, eu me perguntei muito assim, se fosse um corpo de mulher, teria sido censurado? Aí, né... Deixa eu só terminar a coisa do... Censurado não, porque não foi censurado. Não foi censurado. Da classificação indicativa. Então, você tinha isso antes. Eu acho que até motivados por essa performance do mãe, que a classificação indicativa acho que era de 18 anos, e aí a mãe levou a filha de 5 anos, como já podia...
Aí teve essa história toda, e aí o MASP acabou fazendo essa censura de que menores de 18 anos, ainda que acompanhados dos pais, não podem ver a exposição. Então, o MASP cedeu à pressão, né, do juizado, que estava sendo pressionado por movimentos políticos ou da sociedade civil. O que a Liz Jean Schwartz falou, que a Rô estava pedindo para citar, que é interessante, porque ela falou assim, olha, a gente tem que ver a exposição primeiro para falar se gostou, ou para criticar, ou para dar uma opinião. E falando que, assim, a questão da pedofilia, do femicídio, né, que é a morte de mulheres todo santo dia, né, a questão da transfobia, enfim, todas as questões que a gente está vivendo, as racismo contra os grupos minorizados. Os racismos e tal. Tudo isso são problemas da nossa sociedade. A arte acaba falando disso, assim. Então, se a gente não gosta de olhar para isso, a gente não está gostando de olhar pra gente. De certa forma, o que ela fala é isso. Eu achei isso muito interessante, porque, assim, as pessoas estão criticando e, na verdade, eu vi uma charge muito engraçada que fala assim, gente, o povo que está criticando os museus não vão diminuir a ida aos museus, porque eles não vão aos museus. Está enchendo cada vez mais, o MASP tem filas, filas e filas. Mas ainda isso bem. Que a Lu falou... e retomando só um pouquinho que eu estava dizendo lá atrás, o que permanece e o que muda, e eu acho que as redes sociais é um fenômeno novo. Apesar de já ter 5, 10 anos, mas em tempos considerando o tempo histórico ele é curto, então isso dissemina muito rápido. Sim. Então pode ter uma polarização muito grande disso, sendo que eu acho que o lado que é contra é bem maior do que aqueles que apoiam. Você acha? Que são a favor. Eu acho que o lado contra, ele... Eu acho que o lado contra esperneia mais. Eu não sei se tem uma... Esperneia mais, mas eu não sei se tem... Esse que é o perigo. O lado contra é mais camuflado. Mas, por exemplo, quando aconteceu o episódio do MAN, os jornais de várias emissoras, que eu não posso falar quais são, fizeram uma matéria, fizeram tão tendenciosas e ficavam filmando e entrevistando pessoas contra que estavam fora da exposição. É que eu acho que também quem era a favor, Quem são os censores? As pessoas públicas que acabaram se manifestando a favor, ou elas foram extremamente atacadas, né? A gente não pode esquecer aí de uma certa pessoa aí famosa que acabou colocando foto de uma pessoa que até é amiga de amiga, que ela falou, a pessoa foi atacada porque ela fez um vídeo falando da exposição a favor, essa pessoa famosa colocou foto dela, né? Expôs a pessoa e ela quase, né, assim, se você defende esse tipo de coisa, você é pedófilo, então você também está fazendo. Enfim, e aí eu acho que a gente também entra nessa questão, né, mas quem é que está censurando? Quem são os censores? São as instituições? Olha, o público, por exemplo, o que aconteceu... Governo, financiadores? Acho que tem tudo isso. No Rio, por exemplo. O Queer Museu, né, fechou a exposição em Porto Alegre por pressão dos movimentos lá pseudopolíticos ou sociais, não sei. Que prezam pela liberdade brasileira. Sim. E aí, assim, o Museu de Arte do Rio, que é um museu que acabou de fazer uma exposição que eu fui maravilhosa sobre os povos indígenas ali da região mesmo, que é o Guataporã, o nome da exposição. Eles falaram, não, vamos receber o Queer Museu. Acho que é um assunto legal para falar aqui no Rio. Diversidade é um assunto da pauta, né, gente? A gente está falando disso. Está falando disso até em novela e tal. Então, que isso é o assunto, na verdade. O prefeito do Rio vetou. Como é que ele vetou? Ele não pode vetar isso por lei. Foi o primeiro prefeito que não apareceu no carnaval. Então, ele vetou com pressão. Então, voltando, quem são os censores? Voltando àquela pergunta. Carol, a gente estava falando um pouco antes de começar o programa, vem um juiz e proíbe, um financiador, um executivo. Quem que vem e proíbe?
que você acha? Eu acho que você tem Os várias juízes? coisas. O poder judiciário é provocado a partir de movimentos, seja pessoas ligadas a grupos políticos ou grupos religiosos. Eu acho que acaba sendo muito isso. Pra mim, a censura hoje ela é muito moral e muito ligada à religião, né? O que você acha, Lu? Não, eu acho que tem várias coisas. Eu acho que tem, por exemplo, exemplos que estão acontecendo, não só esses que estão sendo emblemáticos do que está acontecendo no eixo Rio-São Paulo ou Porto Alegre mesmo, como tem coisas. A gente tem informação de exposição no Nordeste, em grandes lugares de cultura, com curadores, um dos melhores curadores do Brasil, que uma artista mulher foi censurada em sua obra. Sua obra era um desenho de duas mulheres transando. E uma outra, um símbolo da mulher com a menstruação. E foi sugerido que se tirasse da exposição. A artista preferiu não tirar. Então ela tirou a obra inteira. Isso é uma coisa que está acontecendo hoje. Assim, tem o trabalho da Renata Carvalho e da Natália Malo. Da Natália Malo, que são duas artistas maravilhosas, que é uma peça que se chama O Evangelho Segundo Jesus, Rainha do Céu. A gente quer até trazer elas aqui para Bendita, né? Eventualmente fazer um Bendita entrevista, em que a Renata conte um pouco a história de vida dela e tal. Porque é uma história maravilhosa, ela é uma artista maravilhosa, é uma... Travesti. É uma travesti, ela se denomina travesti, né? E ela faz uma peça escrita por uma irlandesa ou inglesa? Irlandesa. A Jo Clifford. Jo Clifford, e que também é trans, enfim, é como se fosse Jesus nos dias de hoje, e Jesus viesse hoje e que ele fosse um travesti. É uma peça, gente, é uma representação simbólica e foi censurada numa cidade do interior, censurada daí pelo Poder Judiciário, no caso. Estava numa grande instituição, numa instituição que já apresentou essa peça em outras cidades. Então, assim, na verdade, tipo assim, a peça já estava rodando há mais de um ano quando resolveram. Ai, não, essa peça incomoda, sabe? Mas assim, quem que pediu pro judiciário? Quem que acionou? Nessa cidade onde ela foi realizada, eu acho que até por conta desses, né, as pessoas, que tá, né, as pessoas que provocam o Poder Judiciário ou fazem esses movimentos, não são pessoas que consomem cultura, né? No sentido. E aí, lógico que a gente tá falando de um ponto de vista muito aberto, tá? Do que é cultura, do que é arte. Não é porque eu vou ao teatro que eu sou melhor do que a pessoa que não vai. Não é exatamente também isso. A gente não sabe que cultura que eles consomem. Mas normalmente são pessoas que não se deram nem ao trabalho de ir até... Esse caso da peça, por exemplo, são pessoas que não se deram ao trabalho de ir à peça, de assistir para ter uma censura depois. Né, já assumiram que é uma peça que fala sobre Jesus travesti, pronto. Aí já, assim, eu li coisas bizarras, porque é satânico, que é não sei o que. Enfim, e aí Eu vi a peça, tá, gente? A peça é 3 absolutamente linda. Aliás, ela tá Vai acontecendo. vir pra cá? Tá acontecendo hoje. Hoje tá sendo uma coisa super bonita numa igreja. Numa igreja anglicana, que tem aqui no centro de São Paulo, Isso. que já abriu para essa peça uma vez. A gente vai colocar lá no site, elas vão fazer uma temporada no Viga, Espaço Cênico, agora final de outubro e começo de novembro. A gente coloca lá no site. Eu consigo ler pelo site? O quê? O que você vai publicar sobre o dia da peça, o lugar? Sim, no Facebook, louca. Facebook. Tá lá no Facebook. A gente coloca lá e coloca no Instagram também uma foto da... Aliás, Renata podia ser a mulher fodástica dessa semana, né? Podia. Vamos botar? Vamos, então vai ser a mulher fodástica, tá? Dessa semana lá no Instagram. Isso. E aí, a peça, na verdade, o que tá tendo hoje é uma coisa bem bonita, porque eles vão fazer como se fosse uma celebração ecumênica. Então vai ter um rabino, vai ter uma mãe de santo, vai ter
sei lá, alguém de outras religiões, né? Islâmico, enfim, vão ter várias religiões representadas. Nossa. E católica, inclusive. A peça, gente, é uma coisa, é uma lindeza, porque ela fala dos ensinamentos. Eu não sou católica e nem cristã, mas ela fala dos ensinamentos de Jesus, que eram muito bonitos, que tem muito a ver com amor e com tolerância e com aceitação do outro. E ela fala só disso na peça. O fato do corpo dela, né? O corpo dela ser um corpo que é um corpo diferente do meio. É linda, a peça é linda. Você sai da peça com vocês duas, tá me levando a voltar aí ao teatro. Não, mas você sabe que isso, eu brinco com as pessoas fora d'água com vocês. Eu brinco com as pessoas que você sai da peça achando Jesus tipo um cara muito maneiro, assim. Você sabe, juro. E aí quando a gente assistiu aqui na igreja, porque já teve essa apresentação ano passado, a gente saiu até meio assim, nossa, o padre daqui é tão legal, que preciso assistir uma missa aqui, porque se ele abre a igreja... De ir na missa, né? Você acredita? Deu vontade. Eu saí de lá, porque eu não sou de missa, mas eu saí de lá com um pouco de vontade de ir. Fala, cara, agora foi uma celebração. A peça é um prêmio Zé Renato, que é um dos prêmios importantes da cidade. Existiam ou existem, né? Vamos ver. Vamos ver. É uma questão que eu queria colocar, que eu fico pensando, nem colocar assim, só tô elucubrando aqui. Será que essa questão da censura agora, para não usar a palavra recrudescida, mas que está aparecendo em maior escala e com mais intensidade, tem a ver também com o momento político? Eu acho que sim, até porque um próprio exemplo da peça, o Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu. Total, fora Temer. Fora Temer. Fora Temer. E aí... Pra não dizer fora outro. Se for falar fora outros e outros que queiram ser presidente, que também que percam a eleição. Mas você vê como isso é de propósito, eu acho. Pra mim ficou muito claro nesse episódio da peça, o Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu, porque a peça já tava rolando fazia um ano. Aí você fala assim, as pessoas que hoje estão reclamando da peça, elas não sabiam que isso existia já fazia um ano? Então essas pessoas não vão ao teatro, elas não acompanham a pauta de teatro pra saber se isso já tá rolando há um ano. Então, tipo, tá um pouco atrasada essa revolta, né, das pessoas em relação. Né? Não, eu acho que assim, tem a ver com, a gente está vivendo um momento, aí voltando para a história do mundo e já pensando em terminar o nosso programa. A gente tá vivendo um momento conservador no mundo. Então, assim, é quando um Trump que vem ganha e vem falar que vai botar um muro e que fala as coisas que ele fala em termos de gênero, em termos de raça, em termos de classe social, em termos de tudo. Quando a gente vê... as instituições, né? Você vê o Ministério da Cultura que ficou completamente esvaziado, né? Não, e as instituições do Brasil, né? Tudo que está acontecendo mesmo... A gente tá sem a fé mesmo. Então, tem uma onda conservadora, eu acho, que tá acontecendo. Acho que a extrema-direita ganhando força na Europa e no mundo. E o que tá acontecendo no Brasil é essa coisa moralista, que é muito hipócrita, a meu ver. Porque, assim, é moralista só para um lado, só para algumas coisas, só para alguns. Então, é hipócrita na minha visão. Então, que né, onde acontecem os maiores casos de pedofilia? É no museu? Não é no museu. Onde que é? Vocês sabem, a gente não precisa falar, né? É só assistir Spotlight, que é um filme que ganhou o Oscar, que a gente vai ver onde é que acontecem os maiores casos de pedofilia. Não é que acontecem, né? Que a gente não acaba sabendo justamente porque você tem uma instituição aí secular que consegue na Idade Média. Posso dar um exemplo da Idade Média? Não, lembrando assim, eu tô com esse exemplo da Lilian Schwartz, do que ela disse, que no fundo a sociedade não tá gostando dela mesma, no que ela vê. Na Idade Média, a pessoa lá, o pecador, o herege, ia lá se confessar. E é uma historinha que conta, Jacques Le Goff, História das Mentalidades na Idade Média. E lá o pecador ia se confessar
E o padre, aí ele contava lá o que ele achava que ele tinha pecado, e o padre falava assim, e você fez tal coisa que ele não tinha feito, mas dava a ideia dele fazer. E aí ele se tornava mais pecador ainda, porque o padre perguntou uma coisa que ele não tinha feito, mas e que aí ele vai no acaba outro dia. Eu acho que acabei, né, assim, você fala, acho que talvez eu tenha feito, não lembro, mas talvez eu tenha feito. Então, quer dizer, você é culpabilizado e começa a introjetar uma coisa que nem passava por você, e você vai se transformando numa moral, aquilo, que é falsa moral. Se você for pegar uma falsa moral. E com os meios de comunicação aí todos abertos, que eu acho uma maravilha com toda a crítica que se tem, mas assim, o que tem de cena de nu, mulher pelada, de não sei o que todo mundo pode ver e ok. O corpo da mulher sendo... O corpo da mulher super exposto como um objeto, isso tudo bem, isso pode ser visto e ninguém fala nada. É que nem a... Ou não, né? Quando num você paralelo grosseiro, é igual a... Tudo, qualquer tipo de droga é crime e a bebida tem comerciais, tem tudo e daí pode. Não, isso porque a gente acabou nem falando muito de questão de música, né? Que você tem, o funk, ele é, né? Tem projeto de lei, olhar no site do Senado, é uma proposta legislativa, aquelas que se tiver X mil votos, acho que são 20 mil votos, vira proposta legislativa e aí o Senado é obrigado a discutir para criminalizar o funk. E aí, mas aí o que você criminaliza, né? Na verdade, você tá criminalizando o sexo, mas aí é o sexo não feito lá na alta sociedade. Eu acho que assim, hoje, nesse pouco tempo, não deu pra gente, na verdade, falar de todas as censuras que estão rolando, porque na verdade estão rolando muito. Então os nossos benditos ouvintes, que já entenderam o nosso posicionamento, que a gente é contra a censura de arte. Se não deu pra entender, contra a censura. Contra a censura de qualquer coisa. Mas assim, eu acho que vocês mandem outros exemplos de censura que estão ocorrendo ou que vocês têm vontade de compartilhar. Não deu tempo da gente falar de tudo, porque tem censuras em tantas áreas. Mas assim, a gente queria compartilhar essa angústia nossa com vocês e falar um pouquinho sobre isso. A gente quase não brindou, vamos terminar com brinde? Pois é. Bendita deixa semana. Deixa eu só falar antes, a gente vai colocar lá no site, pena que a gente não pode colocar uma das fotos que é uma fotógrafa jovem de Recife, chama Amanda Pietra. Se vocês quiserem seguir ela no Instagram ela é um pouco mais aberta. A página dela já foi censurada várias vezes pelo Facebook, porque mostrava essa questão de... Era uma mulher... Ela trabalha muito com a cor e o vermelho ela escolheu o sangue da menstruação. E aí alguém da página dela acabou denunciando e ela teve a página bloqueada. Mas uma das fotos... que não envolve nudez, envolve apenas sangue de menstruação, que é o traço mais feminino que existe. A gente vai colocar lá na nossa página, espero que vocês não denunciem nossa página, tá? Se denunciar a página... espero que vocês curtam, comentem, que é lindo, é uma foto muito bonita, a gente vai colocar lá no site. E se vocês puderem compartilhar essa página, quem for contra a censura... Compartilhe, porque eu acho que também isso está faltando. A gente está deixando as pessoas que são contra falarem pela gente. A gente não está se posicionando quando a gente é a favor. Entendeu? Entendi, quando a gente é a favor de ter uma exposição no MASP que trate sobre sexualidade, ou a gente é a favor de liberdade artística, a gente não está se manifestando. A gente tem que começar a se manifestar. A melhor forma de manifestar também é ir à exposição, né? Ir à exposição, levar os parentes, os amigos. E compartilhar. Então essa foto, vamos fazer um desafio aí pra vocês. Vamos compartilhar essa foto e mostrar aí uma corrente. De mulher, quem não compartilhar a foto é a mulher do padre. Quem não compartilhar é a mulher do padre. É que tá compartilhando com esses movimentos de pseudo-liberdade brasileira. E no mais, vamos bombar Bendita, hein? Aê! Bendita semana. Bendita semana. Estarei aqui na primavera futura. Posso brincar de eternidade agora, sem culpa nenhuma.